Olha, quem nunca passou por isso? Ter uma ideia genial, mas na hora de explicar, de convencer, simplesmente não rolou? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar nas ferramentas que resolvem exatamente isso. Estamos falando das artes milenares da oratória e da retórica. E entender como elas funcionam, sabe, é o primeiro passo para causar um impacto de verdade. E acredite, o que está em jogo aqui é muita coisa. A verdade é que se comunicar bem não é só um plus, não é um diferencial. É uma necessidade básica, fundamental. O jeito que a gente apresenta uma ideia, nossa, isso pode ser a linha que separa o sim do não, sabe? O sucesso do fracasso. E o mais curioso é que isso não é nenhuma novidade. Pensa só, a gente está falando de algo que gigantes como Aristóteles e Cícero já estudavam milênios atrás. E o que é realmente fascinante é que mesmo com o mundo virando de cabeça para baixo desde então, os princípios básicos de uma comunicação que funciona, eles continuam iguaizinhos. Ok, então vamos fundo nisso. Por que a gente pode chamar essa habilidade de um superpoder moderno? A resposta é simples, porque ela é a ferramenta essencial para a gente alcançar nossos objetivos, em qualquer área da vida, sem exceção. Pode ser numa reunião de trabalho, apresentando um TCC ou até, sei lá, numa conversa na mesa do bar. A clareza é a chave de tudo. É essa capacidade de colocar as ideias para fora de um jeito que todo mundo entende que, de fato, abre portas e constrói o caminho para onde a gente quer chegar. Então, para a gente começar a desenvolver esse superpoder, primeiro a gente tem que abrir a nossa caixa de ferramentas e entender as duas peças principais que estão lá dentro. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas oratória e retórica são coisas diferentes, mas que, olha, andam de mãos dadas. Vamos começar pela oratória. Pensa nela como a performance. É a parte prática, sabe? É o como a gente fala. É sobre o tom da voz, a postura, os gestos, a expressão no rosto. É tudo aquilo que faz a mensagem chegar de um jeito envolvente, que prende a atenção. Aí do outro lado a gente tem a retórica. E se a oratória é o como, a retórica é o quê. É a estratégia por trás de tudo. É a escolha inteligente das palavras, a forma como as ideias são organizadas, a lógica do argumento. É o cérebro da operação. Então, para ficar bem claro, oratória é a entrega, retórica é a estratégia. E o ponto principal é que uma não funciona sem a outra, de jeito nenhum. Pensa bem, uma apresentação super carismática, mas com uma mensagem vazia, vira só barulho. E o contrário, uma ideia genial, mas apresentada de um jeito ruim, ela simplesmente se perde no ar. Gosto de uma analogia que diz o seguinte: a oratória é o carro, o veículo que leva a sua ideia de um ponto a outro. Mas a retórica? A retórica é um motor potente que faz esse carro andar, que dá força e direção. Um não chega a lugar nenhum sem o outro. Simples assim. Beleza, agora que a gente já entendeu o que é o motor, vamos dar uma olhada nas peças que fazem ele funcionar. A gente vai mergulhar agora nas ferramentas da retórica, um conceito que, pasmem, foi definido por Aristóteles há mais de 2000 anos. Mas, vamos pensar, o que de fato convence alguém? O que faz uma ideia colar na mente das pessoas? Pois é, Aristóteles lá atrás já tinha matado essa charada. Ele identificou 3 apelos, 3 pilares, que juntos são a base de qualquer argumento que realmente convence. E são eles: ethos, que é a credibilidade, pathos, a emoção, e logos, a lógica. O grande segredo, na verdade, é saber equilibrar esses 3. Quando a gente consegue fazer isso, o argumento fica praticamente irrecusável. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro, o ethos. Basicamente, é a credibilidade de quem está falando. É a resposta para aquela pergunta silenciosa que todo mundo na plateia se faz. Tá, mas por que eu deveria dar atenção para essa pessoa? E essa credibilidade não vem só de um diploma na parede, não. Ela é construída com reputação, com experiência e, principalmente, mostrando que houve preparo e que o tempo de quem ouve está sendo respeitado. Depois vem o pathos. Esse aqui é sobre emoção, sobre criar uma conexão. Porque, vamos ser sinceros, ninguém é um robô. A gente não é convencido só com lógica fria. As emoções são super importantes. Contar uma história, usar uma analogia, uma linguagem que realmente toque as pessoas, isso faz a mensagem grudar na memória de um jeito que um monte de número solto jamais conseguiria. E fechando o trio, temos o logos, que é o apelo à razão. Aqui entram os fatos, os dados, a lógica pura que sustenta tudo. A diferença é gritante. Um argumento fraco é aquele baseado no eu acho que é uma boa ideia. Já um argumento forte, esse vem com dados, com evidências concretas e transforma uma opinião qualquer numa proposta que não dá para ignorar. Muito bem.
A gente já montou a nossa mensagem usando a estratégia da retórica. Agora é hora de partir para a oratória e aprender a usar um instrumento mais poderoso que a gente tem para entregar essa mensagem, a nossa voz. E pode não parecer, mas a base de uma voz firme e potente está na respiração. Mas não é qualquer respiração, não. É a respiração diafragmática. Sabe aquela respiração curta aqui no peito? Esquece. A respiração certa é aquela que faz a barriga mexer. Quando o ar entra, ela expande. Quando o ar sai, ela contrai. É isso que dá o gás, o suporte para a voz sair firme sem tremer. E o mais legal é que dá para treinar isso em qualquer lugar. É um exercício bem simples que ajuda a gente a pegar o jeito, a criar essa consciência do corpo. Com um pouco de prática, essa respiração vira algo natural, automático, e ela se torna a base para uma fala muito mais segura, muito mais confiante. Mas não é só a respiração. A clareza com que as palavras saem, isso é fundamental. Articular bem, sabe? Fazer com que cada sílaba seja entendida. E um jeito ótimo e até divertido de treinar isso é com trava-línguas. Tipo aquele clássico, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente começa devagarzinho. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E aí vai acelerando. Isso é como uma musculação para os músculos da boca, da língua. Certo. E agora como é que a gente junta todas essas peças? A verdade é que ninguém vira mestre nisso da noite para o dia. É um processo, é sobre praticar sempre, sobre trazer essa combinação de estratégia e performance para o nosso dia a dia. No final, a grande lição é esta. Retórica e oratória dependem uma da outra. Pensa num chefe de cozinha. É uma analogia perfeita. A retórica é a receita, com todos os ingredientes, as medidas certas, o passo a passo. E a oratória é a habilidade do chefe na cozinha, a técnica para executar aquela receita e a arte de montar o prato. Um simplesmente não brilha sem o outro. Então, fica claro que essa capacidade de influenciar, de inspirar, de convencer, isso não é um dom que nasce com a gente. É uma habilidade que pode e deve ser treinada. As ferramentas estão aí, à disposição. A grande questão que fica no ar é o que vai ser construído com todo esse poder.